Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo, tá? O mercado da bola do Mengão que tá agitado aí. O Flamengo, após anunciar aí a renovação de contrato com o Felipe Luiz, agora saiu em disparada mesmo aí para as contratações e o mercado já começou bastante agitado. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O assunto lá tá quente, não é só o clima não, viu? O Flamengo, enfim, fez a alegria da nação nesta segunda-feira, logo cedo, com um anúncio pra lá de importante para a temporada do ano que vem. O bom dia do torcedor do Flamengo nesta segunda-feira foi mais feliz. Antes mesmo das 8 horas da manhã, o clube anunciou a renovação de contrato com o Felipe Luiz. O assunto foi o principal tema da diretoria nos últimos dias, principalmente com a discordância de valores entre dirigentes e o treinador. Em nota, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, comentou que o acordo só foi possível pelo desejo mútuo de continuidade do projeto. No comando do time profissional há pouco mais de uma temporada, desde outubro de 2024, Felipe Luiz já acumula 5 títulos, uma Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Supercopa, Brasileirão e Libertadores, além do vice-campeonato mundial contra o PSG. O novo vínculo vai até dezembro de 2027. Com o comandante definido, agora a diretoria foca na reformulação do elenco. O faturamento da temporada superou os 2 bilhões de reais, deixando o clube confortável para fazer altos investimentos. Um dos primeiros alvos estabelecidos é Caio Jorge, atacante do Cruzeiro e artilheiro do Brasileirão, com 21 gols marcados. Apesar de admitir vender o jogador, a equipe mineira não pretende reforçar um rival brasileiro. Neste primeiro momento, o mais provável é uma negociação com o exterior. Pedrinho, dono da SAF Celeste, assumiu a abordagem do Flamengo na casa dos 30 milhões de euros, cerca de 196 milhões de reais, mas recusou a proposta. O desejo da diretoria mineira é só abrir conversa a partir dos 50 milhões de euros, ou seja, 325 milhões de reais. Uma coisa de cada vez, né? Dizem que lá no Flamengo tá sobrando dinheiro, mas vale, não vale esse investimento todo? Mas antes a notícia do dia, a notícia que o flamenguista precisava para poder virar o ano em paz, Capelanes. Toda negociação tem um pedido de um lado, pedido do outro, alguém cede um pouquinho daqui e dali, demorou mais do que se esperava. Mas Felipe Luiz vai conseguir permanecer aí no Flamengo para 2027, já fez uma proeza incrível, né? Primeiro técnico desde 2011 a começar uma temporada, encerrar uma temporada. O último que conseguiu isso no Flamengo foi o professor Luxemburgo. Nossa Felipe Senhora. Luiz conseguiu e agora tem uma ótima temporada em 27. Alguém tem que ceder numa negociação, né? E ainda bem que o Felipe Luiz cedeu. O Felipe Luiz foi muito inteligente porque... Gente, vem cá. O Felipe Luiz está pronto para o futebol europeu? Tá. Na minha avaliação, não. Não é porque o cara jogou bola e jogou muito lá que ele já é um treinador renomado. E você mesmo, Ronaldo, falava que era o Felipe Mourinho. Calma também. O Felipe Luiz, ele mostrou ser um ótimo treinador. Também é. Mas ele ainda tem muito a evoluir. Vou dar um exemplo. O Flamengo foi campeão brasileiro com quase 70% de aproveitamento. Não é lá um grande aproveitamento. E outra coisa, o próprio torcedor ao longo da temporada muitas vezes cobrou o Flamengo para ter um desempenho melhor. Independentemente de qualquer coisa, foi campeão, fez o que tinha que fazer. Agora, eu acho que o próprio Felipe Luiz tem o entendimento que ele precisa evoluir ainda como treinador. Sim. E a melhor coisa é ele estar no Flamengo, que ele já conhece o trabalho. Diniz também Mas o que tem a ver? Que eles vão melhorar, vai ter que melhorar. Agora esse menino... Mas o Felipe Luiz é muito novo, o Dorival já é mais macaco velho que ele. Não. Você vê, como o Everton sempre fala, você vê o verme que o menino tem pelo olho. E esse menino, ele sabe o que ele tá fazendo. Por mais coisas que aconteceram na carreira dele, ou muitas coisas... Mas não falei que ele não sabe o que ele tá fazendo. Mas ele merece sim. Eu falei que ele tem muito a evoluir. O Flamengo ia perder muito se não abrisse mão. Ele ia perder muito também. Porque ele ia embora. Qualquer um gostaria de comandar um Flamengo bilionário com essa expectativa de ganhar tudo na temporada que vem. Desculpa,
posso usar um termo chucro aqui nesse horário? Ele seria burro de sair do Flamengo. Ainda bem que ele foi inteligente para permanecer e dar continuidade a um ótimo trabalho. No final das contas, Chico, é bom para todo mundo, né? O Felipe Luiz, no seu primeiro ano como técnico, ganha tudo. Tem um time que está investindo, tem um material humano muito bom que ele não encontraria, de fato, em outro lugar. E bom para o Flamengo porque dá sequência num trabalho que foi vitorioso e sim, precisa melhorar, precisa ser lapidado. É o primeiro ano dele como técnico, mas ele entregou. Aí é que tá, eu lembro muito, eu faço uma analogia do cara que é promovido numa empresa e antes dele ganhar o salário de um gerente, de um supervisor, ele já executa o trabalho antes. Ele mostra resultado. O cara vai lá, cobre o chefe dele nas férias, ele mostra em um mês, dobra a meta da empresa e fala assim, caramba, esse cara tá pronto. Ele passou um ano ganhando tudo. Só não ganhou do PSG na final nos pênaltis. Então, assim, ele mostrou talento, mostrou capacidade. E a Copa do Brasil, mas ganhou no ano passado. Que ele já estava e ganhou do Atlético Mineiro. A Copa do Brasil foi meio culpa do calendário, né? Flamengo e Palmeiras acabaram abrindo mão. Não foi assim, não. Colocaram um time misto ali. Tem que escolher também. Mas, olha, a gente segue falando do Flamengo. E o dinheiro não foi para Minas Gerais ainda. Ronaldo, você acha que vale a pena investir essa grana toda no Caio Jorge? Vale muito a pena. O Flamengo está um passo à frente de todo mundo aí, essa que é a verdade. E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Flamengo fez certo em renovar com o Felipe Luiz ou não? Ou ele vai sair como mercenário? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Além de ter renovado com o Felipe agora, se pega esse menino, porque o gol custa caro. Agora, você imagine num jogo difícil, você tira o Pedro e coloca o Caio, velho. Você vai falar, não, meu time vai continuar atacando, meu time vai continuar tendo vontade de fazer gol. Então é isso. Se também não deu certo, deixa os dois em campo para resolver. Você acha que ele vale 50 milhões de euros? O Flamengo ofereceu 30, o Cruzeiro pede 50. Vale a pena lembrar que, apesar do Flamengo ter o material humano, fez falta essa referência lá na frente. Não, a gente estava falando ficou muito tempo fora. O Bruno Henrique, em algum momento, resolveu, mas também falava que não queria assumir aquela posição. Em algum momento, teve Pedro e Gabigol nesse time do Flamengo e não resolveu? Porque um é assim, o outro é assado. Muitas vezes, dependendo do confronto que você vai ter, ainda mais dos campeonatos que você vai enfrentar, você tendo esses caras lá na frente, a defesa respira. Pra você vale? Mas vale muito. Chico Garcia, vale 50 milhões? Agora no Vitão não vale, tô querendo o Vitão. Não, é que assim, eu acho que 30 vale, 35 vale, 50. Só que o Flamengo tem dinheiro. É tipo aquela moça chique que entra na loja de roupa lá e o preço começa a subir, né? Mas tem que saber gastar também, né? Não tô falando que vale ou não vale. Não é porque tem dinheiro, porque todo mundo vai crescer o olho. Já que falaram, né, Capelanos, olha, lucramos tanto, faturamos tanto. Tem um bi, não vou deixar ninguém gastar mais do que eu no mercado. O Cruzeiro tá no direito de pedir. Só vale em uma situação, se venderem o Pedro. Se venderem o Pedro, aí vale você gastar 40, 50 milhões no Caio Jorge. Mas aí tem que comprar dois. Pronto, por quê? Porque se tu vende o Pedro, pega o Caio Jorge, você traz o Caio Jorge. Tem o Bruno Henrique, você tem o Plata, são caras que podem jogar lá. O Bruno Henrique dá mais ponta. O que é caro pro Pedrinho lá em Minas é o ovo. Lembra que ele falou no mercado que o ovo tava caro, o ovo não sei o que lá, por causa do mercado dele lá? Então, o Caio Jorge não custa caro, velho. Não. O ovo custa caro, mas ele não. É que o Cruzeiro não quer vender, então ele põe um preço. Não tem uma placa de vende-se, né? Então, se você quer comprar... Vocês têm noção que 50 milhões de euros é metade quase dos naming rights da Neoquímica Arena? Não, é o dobro do Vitor Roque. Você tá entendendo? É o dobro do Vitor Roque. Mas a questão é essa, o Vitão também não tá fechado, não chegou ainda no Rio de Janeiro, mas no Cruzeiro não tem uma placa, vende-se. E se o Flamengo quer comprar, o Cruzeiro está no direito de pedir. Vai pagar? A gente vai seguir acompanhando o mercado da bola. Tá, vamos começar com a história, então, do Felipe Luiz, que teve o seu contrato, então, agora confirmado na manhã de hoje, então, confirmado pelo próprio Flamengo, a renovação, então, do contrato. Eu queria lembrar que já há algumas semanas o Bruno Andrade trazia essas informações pra gente, não é, Bruno? De como a negociação... como existia a negociação, mas que não era tão simples e óbvia como parecia. Mas que alguns pontos ainda estavam sendo ajustados e de fato foi o que aconteceu, Bruno. Bom dia para todo mundo aí, boa tarde aqui para mim. Não custa lembrar, durante muitos dias, não só eu, mas enfim, no Fala Fonte, no geral, a gente contava das dificuldades que o Flamengo vinha enfrentando para conseguir a renovação do Felipe Luiz, bem diferente em relação àquilo que o BAP dizia e disse diversas vezes publicamente, que estava muito próximo, que só faltava assinar, e a gente aqui frequentemente dizia,
muita calma, tem ali muitos obstáculos, parte financeira, multa rescisória, comissão técnica, etc, etc, etc. Mas, enfim, de ontem para hoje foi, enfim, atingido o acordo verbal durante um fim de semana muito tumultuoso, foi um fim de semana complicado em que o Filipe Luís aceitou de uma forma o salário, mas depois faltava incluir a comissão técnica, o Filipe Luís não queria reduzir, o Flamengo também não queria baixar a pedida, enfim, ficou ali um quebra-cabeça, um braço de ferro entre os dois, mas enfim, ontem à noite, de ontem para hoje, esse acordo verbal foi atingido. Filipe Luís por mais 2 anos no Flamengo, até dezembro de 2027, e esse acordo verbal existiu ontem por 2 motivos, depois de muitos problemas. Primeiro e mais importante, porque foi o Filipe Luís a baixar a pedida. O Flamengo estava irredutível, o Flamengo não aceitava mais negociar o valor do salário do Filipe Luís e, consequentemente, da comissão técnica. Coube ao Filipe Luís ser ele, então, a puxar o freio de mão, descer ali uma casinha e aceitar a proposta salarial do Flamengo, mesmo tendo Jorge Mendes, seu empresário, batendo na tecla que ele deveria manter o valor. Então foi o próprio Filipe Luís, por iniciativa própria, que assumiu esse valor e aceitou ali redução salarial para poder ficar no Flamengo. Claro que é um acréscimo grande em relação ao contrato anterior, ele vai ter ali um aumento substancial, mas não é exatamente aquele aumento que o Jorge Mendes e que o próprio pediam ao longo dessa negociação. E outro ponto fundamental foi a entrada ou a reentrada do José Botto nessa negociação. Não custa lembrar que em setembro, o Botto fechou verbalmente a renovação de contrato do Filipe Luís e entregou para o BAP. Só que naquele momento o Flamengo não era campeão da Libertadores, não era campeão do Brasileirão, o BAP achou os valores altos e também ficou com medo de renovar com o Filipe pelo timing, porque poderia acontecer de o Flamengo não ser campeão da Libertadores, não ser campeão do Brasileirão e ele ter renovado de forma antecipada o contrato do Filipe. O BAP travou a negociação naquele momento, o Botto saiu de cena, ficou o mesmo negócio entre BAP, Filipe Luís, BAP e Jorge Mendes, só que ontem, mesmo de férias em Portugal, o Botto foi chamado, muito por conta do Filipe Luís, a relação deles é muito boa, então foi o Botto a reentrar nessa negociação que fez com que ela avançasse, fez com que o Filipe Luís reduzisse a pedida e que o acordo verbal então fosse atingido, anunciado logo no começo de hoje, segunda-feira. Ontem, a matéria do Pedro Ivo, Bruno, completando o que você está falando, falava que o Flamengo chegou a oferecer 2.200.000 por mês ao Filipe. O impasse estava se esse valor já incluía o pagamento de 2 integrantes da comissão técnica, um auxiliar e o preparador físico, se isso partiria, né, já dentro desse valor ou se o Flamengo pagaria a parte mais o salário desses jogadores, desses 2 integrantes da comissão técnica. Então, nesse sentido, foi o Filipe que cedeu? É isso? Vocês têm essa... A minha informação é que o Filipe cedeu. Tá. Automaticamente na pedida, eu não tenho aqui a confirmação do valor. Se essa cedência também envolve esses 2 profissionais. O que eu sei é que o Filipe... Pessoal, vocês acham que com a permanência do Filipe Luís e trazendo algumas peças que o próprio Filipe Luís pode pedir ao Flamengo, vocês acham que o Flamengo se garante agora fixamente como o time a ser batido na América? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Cedeu. Foi o Filipe a, entre aspas, perder esse braço de ferro e não custa lembrar. No geral, e eu dei essa informação e continuo subscrevendo ela, bruto para o Flamengo seria mais ou menos ali 4 milhões de reais, entre 4 e 5 milhões de reais por mês, bruto. Claro que depois limpo, líquidos para o Filipe, seria esse valor que você disse que o Pedro Ivo muito bem apurou durante o fim de semana. Perfeito. Então é isso, né? Nesse cabo de guerra normal da negociação, o Filipe acabou cedendo, mas assim, cedendo diante de uma valorização também que foi feita, Sim. Filipe. O Filipe Luís, ele queria permanecer no Flamengo, né? Era mais uma questão de ajuste e também porque tinha a figura do Jorge Mendes, né? Que é um empresário renomado, as negociações se arrastam, mas o Flamengo, desde o começo, ele estava confiante que iria permanecer com o Filipe Luís. Era mais uma questão de ajuste. E aí, claro, o Filipe Luís ganhou tudo nessa temporada, então nada mais justo que ter um reajuste, justo que ter um reajuste salarial.
e foi o que aconteceu. E um bom valor, porque ontem, né, Hernan, até assim, fazendo uma comparação, o Felipe, ele basicamente, até então o salário dele era o mesmo do Guanais no Mirassol. Ele era um treinador que vinha assim, ocupando espaços, né? Sim, claro. E a questão salarial era uma questão que ela passava desapercebida até ele começar a ganhar os títulos que ganhou. Uhum. Porque no ano passado ele ainda tinha contrato, terminou o ano ganhando uma Copa do Brasil. Esse ano termina o ano ganhando Brasileiro e Libertadores. Então, assim, estava muito defasado. E o Felipe Luiz, lembrando que ele sai do Flamengo como jogador, termina a sua carreira e ele assume como técnico do Sub-17. Então ele vai para a categoria de base para pegar cancha, e era um salário pequeno, e mesmo assim ele ainda teve os reajustes, e aí tinha um salário muito baixo em relação ao que é o universo dos salários dos treinadores na Série A. Então a exigência e, claro, evidente, o Jorge Mendes à frente dessa negociação, inclusive o Jorge Mendes foi eleito o melhor empresário do mundo. Ah, é? Uma eleição que teve ontem. Ah, é? Ele foi eleito o melhor agente do mundo. Global Soccer Awards, né? Que é o mais importante. Sim. Só complementar isso? Diga. Já não é a primeira vez, eu acho que já é o 10º ou 11º ou 12º título do Globo Soccer que ganha o Jorge Mendes, mas aqui uma pequena inconfidência, ele é um dos patrocinadores do evento. Não que tire mérito, porque de fato ele tem uma influência... Ele tem uma influência muito grande. Se não é o maior, é dos maiores de todos os tempos. Independentemente Mourinho, Cristiano do prêmio, Ronaldo, Di Maria, Yamal. Mas ele é um dos patrocinadores desse evento. Por isso, mas independentemente do prêmio, ele é uma figura muito grande no mercado. Pô, mas sacanagem também. Ele é um tubarão. Esse prêmio tubarão, aí, ó. Estão inventando prêmio, porque lá, ontem, nesse aí, deram prêmio de retorno do ano pro Pogba. Existiu o prêmio Retorno do Ano e o Pogba ganhou. E ganhou. Pô, Só uma coisa. Hater do Pogba. Tá lá então, ó. Renova até o fim de 2027, portanto 2 anos, Hernan. É um período que ficou bom para todo mundo. Inclusive para o Felipe, porque nesse momento o Bruno Andrade já também, há algumas semanas, já trazia informação aqui do fato do Felipe não ter a licença para comandar clubes na Europa. E o Bruno Andrade explicou pra gente que ele vai conseguir essa licença ou se ele fizer os cursos lá da UEFA, sim, ou quando ele concluir 3 anos treinando um time profissional. Então, após esse período aí até 27, ele já vai concluir esse período no Flamengo. E tomara que fique por mais tempo aqui. O BAP fala em trabalho a longo prazo, né? Que sempre quis um trabalho a longo prazo com o treinador. Uhum. Só que esse período, esse contrato novo até 2027, fica muito claro que cada um puxou de um lado, né? Me arrisco até a dizer que o Felipe Luiz, se pudesse, assinaria um contrato de mais uma temporada, de um ano para outro ano, com opção de renovação automática. Mas aí 2 acabou sendo também bom para o Flamengo e bom para o Felipe Luiz de não ser um contrato longo de 5 anos, por exemplo. Até porque, por exemplo, se pinta uma oferta da Europa, resguarda o Flamengo na questão da multa rescisória. Então, né? como é que ficou isso daí? Isso foi divulgado e a gente tem essa? Porque ontem, Bruno, alguns rubro-negros estavam assim questionando o fato do Felipe exigir uma multa baixa. No caso, o Jorge Mendes exigindo essa multa baixa. Aliás, assim que é anunciada a renovação, a primeira pergunta que eu faço, enfim, por uma fonte muito próxima ao processo, era a confirmação da multa rescisória, porque os detalhes a gente já tinha praticamente de antemão. Tempo de contrato, que a redução teria sido mais pelo Felipe do que propriamente pelo Flamengo, então me confirmam a redução do Felipe, mas não me abrem 100% a questão da multa. A minha interpretação, claro que a gente não pode trabalhar com interpretação, tem que ser informação, e a ideia é, ao longo da semana, ter essa confirmação, mas se foi o Felipe Luiz a ceder, acredito eu, numa interpretação muito rápida, que a multa é muito mais favorável ao Flamengo do que ao Felipe. Então seria uma multa alta, ou como acontece muitas vezes na Europa, nem tanto no Brasil, que é o restante do contrato. Ou seja, se alguém quiser contratar o Felipe Luiz daqui 3 dias, paga praticamente a totalidade do contrato dele. Se quiser contratar o Felipe Luiz no último ano de contrato, paga o último ano de contrato ao Flamengo. Mas, enfim, eu não quero me meter aqui em lençóis que eu não consigo dobrar nesse momento, mas, basicamente, eu acho que foi o Felipe Luiz também a descer essa pedida em relação à multa rescisória, mas fico aqui em busca de confirmações.
É algo que os rubro-negros estão perguntando aqui pra gente. Aliás, tem muita pergunta e muita gente vendo, o pessoal perguntando do Caio Jorge. A gente tem sim atualização, mas é quando chegar nos três... Estão perguntando do Alan. Nossa, o que tem de pergunta do Alan no O Alan chat? é o volante? Do Flamengo do São Paulo. E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Flamengo deve sim aí sair uma barca de jogadores aí do time do Flamengo e o Alan deve sim estar nessa barca junto com os demais ou não? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham aí a respeito do jogador Alan? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso... Bom, sobre o Vitão, foi outra informação que vocês traziam ontem pra gente. Desde a história do Cruzeiro, não é, Bruno Andrade? Da possibilidade de ir pra lá. Tinha um acerto, né? Tinha. No Cruzeiro. Tinha o acerto, Tinha. Hernan? Estava encaminhada a venda para o Cruzeiro. E assim, alguns detalhes faltavam. Por isso que quando a gente fala que tem detalhe que falta, às vezes o torcedor fala, esse cara aí tá segurando, tá fazendo storytelling, tá não sei o quê. Às vezes uma negociação que tá totalmente fechada e apalavrada, ela cai porque um detalhe não tá de acordo. E foi o que aconteceu com o Vitão, principalmente com a entrada do Flamengo. Se o João parada. Marcelo tivesse aceitado. Não custa lembrar, quando a gente traz a informação do acerto verbal, nunca foi nada assinado entre Cruzeiro e Internacional, 7 milhões de euros, japa por empréstimo, e a gente alertou, enquanto a concorrência dizia que seria assim, a gente alertou. O João Marcelo tentou ser incluído pelo Cruzeiro e o Inter não quis. Minto, o João Marcelo não quis. Então, como o João Marcelo não quis, a negociação ficou travada e nesse meio tempo entrou o Flamengo com tudo. Isso só não foi fechada antes, porque o Vitão falou com o Tite pelo menos 3 vezes por telefone. O Vitão falou com o Pedrinho, o Vitão falou com a diretoria do Cruzeiro, o Vitão praticamente deu a palavra de que iria para o Cruzeiro. E depois ficou muito chato pro Vitão, quando vê o Flamengo entrando na jogada, ter que ligar pro Tite ou falar pro Tite que, olha, por acaso não vai acontecer mais. Por isso que demorou um pouco mais para essa negociação ser fechada. No fundo, então, é o Flamengo que leva melhor. Fez uma proposta interessante para o Internacional, demorou, mas também acertou com o Vitão. O Vitão inicialmente queria o Cruzeiro. Não que ele não queira o Flamengo, vai para o Flamengo, o grande clube, o mais poderoso hoje do futebol brasileiro. Mas o projeto inicial do Vitão era o Cruzeiro. A negociação não foi para frente, fechou no Flamengo o contrato de 4 anos e o Felipe explica aí os outros contornos. É isso aí, o Flamengo tem seu primeiro reforço para 2026. Dá para cravar sim, primeiro reforço. Tá acertado, depois de muitos problemas ao longo desse percurso, de acerto ou não. Eu e o Bruno Andrade apuramos, o Flamengo acertou a contratação do Vitão. Tinha uma pendência que estava nesse negócio, que era com a questão dos empresários, porque estava envolvendo a comissão da venda, entendeu? Tinha muitos empresários envolvidos, tem muitos empresários envolvidos, mas o Flamengo, empresários, Inter chegaram a um acordo, tudo certo, o Vitão vai assinar contrato. E aí a questão é a seguinte, o Flamengo vai pagar 5,5 milhões de euros. Eu não lembro quanto é a conversão aqui, mas dá mais... Vou fazer pra você. Eu acho que dá mais ou 30. menos 36 milhões de reais. Isso. Mas o perdão da dívida pelo Thiago Maia. Porque lembra ano passado, o Flamengo vendeu o Thiago Maia para o Internacional por 4 milhões de euros, só que o Inter não pagou por essa contratação. Tanto que muito torcedor do Flamengo pedia que o Inter tomasse o transfer ban, porque não pagava a dívida por conta do Thiago Maia. Então teve esse perdão da dívida, que com a correção ficou em torno de 4,7 milhões de euros, dá mais ou menos ali 30 milhões de reais. Então, totalizando, a negociação vai ser de cerca de 66 milhões de reais. O Flamengo só vai tirar 6 milhões do bolso e o resto é o perdão da dívida que o Inter tinha com o Flamengo pela contratação do Thiago Maia. Peraí, o Flamengo ele tira do bolso 6 milhões de euros. 6 milhões de euros, isso. 6 milhões de euros. Exatamente. O resto é o perdão da dívida que o Inter tinha com o Flamengo pela contratação do Thiago Maia. 6 milhões de euros dá quase 40 milhões de reais. Mais ou menos isso. Então vai ser uma negociação que já está trocando as minutas contratuais para ser assinada e o Vitão ser oficializado o novo reforço do Flamengo para 2026. É um reforço importante aí para a defesa, né? E aí, assim, a gente tinha também dado aqui a informação, no Fala Fonte, de que o Vitão tinha o desejo de jogar no Cruzeiro. Uhum. E aí fica aquela coisa, mas aí como é que o torcedor do Flamengo vai receber o jogador e tal? É até bom isso, porque muitas vezes o jogador acaba sendo injustiçado, né? Tipo assim, parece que o cara, tá desdenhando do Flamengo e não. É que no Cruzeiro, quando o Tite liga, quando o Pedrinho BH liga,
há um assunto no sentido de que, ó, aqui você vai jogar, Sim, aqui sim. você vai ser titular, aqui você briga por posição. Então, mas no Flamengo ele não tem essa garantia, né? Mas no Flamengo ele vai ter um universo de um clube que está disputando todos os títulos. Sim, claro. E que é o protagonista do futebol brasileiro, o protagonista do futebol brasileiro no mundo. Uhum. O Flamengo é o protagonista do futebol brasileiro no mundo. Uhum. E aí você tem um outro tipo de desafio. Então, assim, isso é importante a gente falar aqui, para não parecer que é culpa do jogador. Não, e aí tem outra coisa, né, Hernan? Acho que não é só assim o desejo de ir para o Cruzeiro, era a possibilidade dele sair do Internacional e ir para um time que disputasse títulos. Sim. E essa condição o Flamengo vai dar para ele. E com a condição de ser titular, né, no Cruzeiro. No Cruzeiro, No tá. Cruzeiro. No Flamengo ele não tem essa garantia. Tem Léo Pereira, tem Léo Ortiz, tem o Danilo. Exato. Então, assim, ele Mas vai tem ter jogo que pra brigar caramba, mais. o cara vai jogar. Sim, mas ele vai ter que brigar mais. Vai. Tá, no Cruzeiro Ele vai ter que elevar o nível dele, o sarrafo dele vai ficar mais alto. Isso. E aí é o Flamengo tendo essa briga em praticamente todas as posições. E se existia essa lacuna desde a saída do Fabrício Bruno na defesa, porque os mais jovens eles não tiveram a sequência que... Eles não convenceram nem o Felipe nem o torcedor. É o Iago, o zagueiro, e o... Quem que foi o outro zagueiro? Era João Vitor? Acho que era. João Vitor é o da base. Isso. É. Então. E aí o Flamengo, além que o Hernan falou, vai aumentar o sarrafo, e o Flamengo quer a contratação de mais um goleiro, né? E é igual Tá foi o aqui, Hernan. ó, Caleb Pereira perguntou, e pro gol, tem alguma notícia? Que a gente tem falado aqui, né? O Brazão era o alvo do Flamengo no mercado para ser essa segunda opção no gol. Aí tem que ver se as negociações vão avançar. Mas se trata de um jogador caro. Mas aí depois a gente vai entrar em Caio Jorge, como o Flamengo ele tá tirando a grana do bolso, né? Para reforçar o elenco para 2026. Explodiu o interesse do Flamengo no Caio Jorge. Exatamente. 30 milhões de euros. Vamos lá, vamos por partes aqui, Tá tem bom. muitos detalhes nessa história. Eu estava indo pro shopping e aí me falaram, ó, Flamengo ofereceu 30 milhões de euros. Cinema, O que isso. você tava indo assistir? Avatar 2. Tá bom. Avatar 2. Muito bom. Eu ia Pelo assistir amor porque de Deus. Ô, Felipe, não estraga. Corta essa parte. Não é nosso. Avatar é nosso, animal. Oh, caramba. Voltando falar pra bem. história. Ué, qual o problema? Não, fala bem do nosso filme, pô. Pode falar aqui, ó. Deixa eu mandar a informação, pô. O Flamengo ofereceu 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, que dá mais ou menos 196 milhões de reais, mas é um negócio complexo, porque envolve também a questão do Cebolinha, que o Andrade e o Bruno Andrade e o André Hernan apuramos. É uma questão complexa. O Flamengo tem interesse e até avalia uma nova investida no Caio Jorge, mas já ouviu até do presidente Pedrinho do Cruzeiro, ele deu algumas entrevistas falando que não negocia o Caio Jorge por menos de 50 milhões de euros, porque é um jogador muito importante para o Cruzeiro. E o Cruzeiro não tem interesse em reforçar um rival direto. Pessoal, rapidinho aqui, o que é que vocês acham a respeito dessa pedida do Caio Jorge? Vocês acham que o Flamengo tem que pagar esse valor? Vocês acham que tem que sim contratar esse jogador, né? Ou não? E o que é que vocês acham também a respeito do zagueiro Vitão? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. No futebol brasileiro. Vale lembrar que o Cruzeiro já recusou algumas investidas de valores próximos a esses 30 milhões de euros que o Flamengo ofereceu à Raposa. Teve do Zenit, teve também do West Ham, que foi 25... O West Ham, né, Bruno Andrade? Foi 25 milhões de euros por empréstimo com obrigação de compra. Então teve ofertas próximas. E o Flamengo ele tem muito interesse em contar com o Caio Jorge. É um jogador jovem, artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão 2025, mas o que apuramos aqui é que é muito difícil que se concretize uma negociação. Então, eu vi o Pedrinho falando ali que é 45, 50k. Não, 50 milhões. 50. Porque foi assim, o que 50 acontece? milhões. 50 milhões. Como é que foi esse papo reto aí? Até mostrei para os meus companheiros aqui a conversa que eu tive com uma pessoa importante do Cruzeiro ontem. O papo foi reto. Teve a proposta oficial do Flamengo, papel timbrado e tal, não. Isso. Mas teve a ligação falando, nós temos total interesse no Caio Jorge, a gente quer fazer a gente tem duas propostas para fazer para vocês, Cruzeiro. Duas ideias de proposta. A primeira, 30 milhões de euros pelo jogador, e a segunda, 22 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. E aí, do outro lado da linha, estava Pedrinho Lourenço, junto com Pedro Júnior, junto com toda a diretoria e tal, e eles disseram o seguinte, olha, muito obrigado pelo interesse de vocês, mas para abrir conversas pelo Caio Jorge, 50 milhões de euros.
É um jogador que a gente não quer que reforce um rival. De Libertadores, de Brasileiro, de Copa do Brasil. Mas assim, se vocês insistirem muito, quiserem muito, negócio pra gente, 50 milhões de euros. Beleza? Beleza. Quer dizer, chutou no alto para não ter o negócio. Precificou o jogador. Para não ter. Pra não E, ter e a negócio. ideia era exatamente essa. Precificar de uma maneira que ele ficasse praticamente impagável para o mercado nacional. E essa foi a ideia do Pedrinho. E aí o Flamengo fez o quê? Tá brigado, esquece ou tentou negociar de outra maneira? Aí o Flamengo agora tá na mão do Flamengo. Entendo que não vai andar. Sensação que eu tenho é que não vai andar. Que não vai andar. Porque se pedir 50 é, sei lá, quase o que o Estevão, isso. Dá mais de 300 milhões de reais, se fosse 50 milhões de euros. E a tendência, pelo que a gente apurou, é que é muito difícil que ocorra esse negócio. Aí perguntaram do Tati Castellanos. Porque a multa é 100 milhões, não é isso? Tem que conferir, eu não lembro quanto é a multa. Eu li ontem que era 100 milhões de mas nenhum jogador praticamente sai pela multa. Nenhum sai pela multa, exato. E aí foi se falar do Tati Castellanos, que joga na Lazio. O que eu tenho é que o Flamengo tem interesse. Eu tenho aqui do Tati. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos próximo? Não, Depois o Bruno completa do Caio, hein? Tá, vamos lá. Na história do Caio. Não, e tem muita coisa. Gente, não saiam daqui porque tá pintando notícia nova do Alan. Tá pintando notícia nova. Deixa eu ver aqui. Tá pintando notícia nova. Tá bom. Então não saiam daqui. Deixa a gente vai bater o negócio do Caio Jorge e bater a régua com o Tati Castellanos. Vamos esperar então, já que eu vou falar do Alan. Castellanos, acabei de falar com uma fonte, fora do Brasil, evidentemente, que tá lá com ele, me disse o seguinte, que há um interesse do Flamengo, já não é de agora, que é um jogador que vem sendo monitorado, só que hoje esbarra em algumas dificuldades. Quais são essas dificuldades? O jogador vale 30 milhões de euros. Nossa, a bala também. É o mesmo valor do Caio Jorge. É o mesmo valor do Caio Jorge. O Castellanos. Ele tem. Ele tá no futebol italiano. Na Lazio. E ele é um jogador que também desperta interesse, por exemplo, de West Ham e do Leeds, na Inglaterra. Ele tem 27 anos, tá? E que podem chegar para fazer oferta agora nessa janela de meio de ano. Mas, qual que é a prioridade do Castellanos agora? Óbvio que se tiver uma oportunidade muito boa de ficar na Europa, ele permanece na Europa. Mas ele vê o Flamengo com muito bons olhos. Por quê? A esposa dele é brasileira. Castellanos, Então, assim, se tivesse uma negociação com o Flamengo, obviamente o Castellanos daria sinal verde para essa negociação. Teve oferta? Não. Não teve nenhuma oferta pelo Castellanos, nada. Mesmo porque o José Boto chegou a dizer nas conversas com os representantes do Castellanos que teria que esperar o Felipe Luiz renovar o contrato para Felipe Luiz, tomar uma decisão sobre os reforços. Mesma questão do Alan também, né, de saídas. Então, assim, tá tudo, nesse momento, no plano da conversa, da sondagem, do buscar informações, o que você acha, é bom, não é e tal. Então, é algo que tá morno ainda. E vale lembrar que o Flamengo já tentou a contratação do Tati, foi no começo do ano, se eu não me engano, ofereceu valores, não chegou a andar porque era um jogador caro, e o interesse permanece, porque ele tem a saída considerada uma possibilidade de sair da Lazio nessa próxima janela, mas é um jogador caro. Mas aí você fala, jogador caro, o jogador vale 30 milhões de euros, é o mesmo valor que o Flamengo ofereceu para contratar o Caio Jorge. Mas ele é mais velho. Ele é mais velho, só que ele é mais experiente e ele não é um atacante, um centroavante, um cara fixo no camisa 9. Ele é um cara de mais mobilidade. Ei. Então isso pode ajudar o Flamengo. Cara, eu gosto muito do Castellanos, eu sou muito fã do futebol dele. Gosto muito deles na época do New York City. Eu acho o Palmeiras toda hora especulava também. O Palmeiras ficou próximo de fechar o Castellanos. Putz, é bastidor. Não sabia. Ficou próximo de fechar o Castellanos umas 2 janelas atrás. E acabou não rolando, e aí ele tá agora lá no futebol italiano. Mas assim, o fato também é o seguinte, né, Bruno? O Flamengo ele tem esse dinheiro todo e está tentando fazer um alto investimento para a posição, então, de centroavante, Bruno. E assim que o Flamengo procura o Cruzeiro, a informação que eu tenho é que o Pedrinho, de imediato, já liga no Caio Jorge para poder explicar isso. Ou seja, o Caio Jorge, antes mesmo de a gente publicar isso e tornar a história pública,
o Caio Jorge teve o conhecimento dessa investida do Flamengo. Como disseram meus colegas aí, foram 2 investidas, né? 2 opções, ou 30 milhões de euros fixos ou 22 milhões de euros mais o Cebolinha. Enfim, o Flamengo, percebendo que o Tite é apaixonado pelo Cebolinha, tenta incluir então nessa negociação. Daquilo que eu entendi, o Flamengo tenciona aumentar um pouco mais essa oferta, não vai desistir. Claro que também é para mostrar o poder de mercado, mostrar para o mercado nacional que o Flamengo tem 30, tem 40 milhões de euros para investir dentro do mercado nacional no único jogador. Enfim, é para rivalizar, é para trazer essa questão mesmo. Eu até ontem comentando com o Hernan e com o Felipe no nosso grupo de apuração, eu falei, sem qualquer informação privilegiada, eu disse, amigos, se preparem que não tarda para o Pedrinho confirmar isso em on, porque ele precisa mostrar o outro lado da moeda. Se o Flamengo tem dinheiro e está forte e deixa clarear essa situação envolvendo o Caio Jorge, eu tinha certeza absoluta que o Pedrinho viria se manifestar para confirmar a oferta e para confirmar que a pedida era alta, no caso, então, 50 milhões de euros. Foi a pedida de 45 quando o Zenit e o West Ham procuraram, subiu então mais 5 milhões de euros com essa procura do Flamengo. O Flamengo não desistiu ainda do Caio Jorge, então posso dizer tranquilamente isso. Continua sendo o alvo prioritário do Flamengo para a próxima temporada, para rivalizar com o Pedro. É muito difícil, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil porque são 2 pesos pesados do ponto de vista financeiro hoje, Flamengo e Cruzeiro. Pois bem, pessoal, tem mais um vídeo, né? O Flamengo que está aí a toda pampa, né? Aí no Campeonato Brasileiro, né? No Brasil, na verdade, né? Renovou agora com o Felipe Luiz, parece que agora acertou com o Vitão e está querendo aí trazer o Caio Jorge, né? Só que o Caio Jorge, a pedida é muito alta para o jogador aqui no Brasil, né? Então, o Pedrinho lá colocou uma pedida absurda mesmo, então é um pouco mais complicado a vinda do Caio Jorge, né? E outra, por esse valor aí, o Flamengo consegue trazer outro jogador muito acima, na minha opinião, né? Tem jogadores aí muito acima que pode sim vir aí para o time do Flamengo no lugar do Caio Jorge, né? Na minha opinião, eu acredito que por esse valor aí tá muito caro, é muito alta a pedida aí do Caio Jorge, né? Na verdade, o Pedrinho ele não quer vender, né? Se quisesse vender, ele teria aceitado a proposta do Flamengo, que também não foi nada baixa, né? O Flamengo foi mesmo para trazer o jogador, mas infelizmente não conseguiu, né? E tem aí também a informação, né? Que o Flamengo anuncia jogador do Atlético de Madrid em post sobre Felipe Luiz, né? Então, mais um jogador aí que pode vir, que é o John, né? Pode vir aí do Atlético de Madrid, né? Após a postagem, não demorou para o arquivo se apagar, mas os torcedores rubro-negros foram imediatamente invadir as redes sociais do jogador, desejando boas-vindas, né? John foi anunciado pelo clube espanhol em julho deste ano e tem contrato com o clube até 2030. Até o momento, o Flamengo não se pronunciou sobre o assunto, né? Então, o Flamengo, será que queimou a largada aí ao anunciar o jogador John, né? Aí, que é do Atlético de Madrid, né? E pode pintar aí mais um jogador do Atlético de Madrid aí no Flamengo, né? Mas e aí, o que vocês acham? Né? Vocês acham que o Flamengo está indo agressivo? O Flamengo vai montar aí um time para disputar todas as competições e sair como favorito em todas e quem sabe alcançar os títulos em todas? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.